esta sessão jurisdicional. Eu pergunto, indago aos senhores se tem processo extrapauta, habeas corpus, agravo interno, embargo de declaração. Pergunto também se há alguma observação a ser feita com relação à ata. E não havendo, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A sessão é a 70ª sessão ordinária presencial. Vamos julgar o processo da lista de eleições sem publicação. Lista de processo de eleição sem publicação no diário. Eleições 2022. Anuncio o julgamento da impugnação ao registro de candidatura 060-1097-32-2022. Procedência São Luís, relatora Ana Graziela Santana Neiva Costa. Assunto principal, impugnação ao registro de candidatura, candidato a governador. Requerentes Joás Moraes dos Santos, Democracia Cristã, DC, antigo PSDC, advogados Alexandre Uri Azevedo Nascimento e outros. Impugnante Ministério Público Eleitoral. Pedido de vista do juiz Lino Souza II na sessão plenária de 5 de setembro, às 15 horas, após o voto da relatora, de acordo com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgando procedente a impugnação para indeferir o registro de candidatura de Joás Moraes dos Santos. O juiz José Luiz de Almeida acompanhou a relatora. Os demais membros aguardam o voto visto. Com a palavra, o juiz Lino Souza II. Muito bem, senhor presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os membros, todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Muito bem, a pedir vista dos autos para melhor examinar os elementos que o compunham e passo a então proferir meu voto vista. Eu adiro às conclusões da relatora no que se refere a alguns pontos lançados no voto ontem por Sua Excelência. Adiro no que se refere ao prazo de incidência da inelegibilidade, o raciocínio foi perfeito, questão da incidência, quanto à existência de decisão irrecorrível nos termos do artigo 1º 1G da Lei Complementar 64. Mas passo a lançar agora uma divergência no que se refere à constatação da caracterização dos autos tratados como ato de improbidade doloso para fins de aplicação do dispositivo que elege a cláusula de inelegibilidade. E digo o seguinte: digo que parto também da constatação feita de que compete à Justiça Eleitoral, em casos como tais, valorar atos relativos a contas desaprovadas para fins de concluir pela aplicação ou não da hipótese de inelegibilidade. E aí valorar os elementos que circunscrevam e que determinem a demonstração de que esses atos tratados representariam um ato de improbidade nos termos como exigido pelo dispositivo legal para fins de reconhecimento da inelegibilidade. É claro que essa análise não é uma análise que se faz de forma definitiva sobre um ato de improbidade, mas a verossimilhança da existência desse ato com as características que a lei exige para fins de verificação e aplicação na decisão eleitoral. Me parece que há um equívoco no voto da relatora na medida em que não parte do novo figurino legal que foi estabelecida a partir da edição da Lei 14.230, de outubro de 2021. Veja, e igualmente da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal com a tese fixada sob o número 1199 da repercussão geral. O que ocorre? Examinar-se essa aplicação desse dispositivo, desse novo regulamento legal, em nada afronta, nesse caso, o princípio da demanda, uma vez que se trata de valoração legal do dispositivo, e aí cabe ao juiz verificar o figurino normativo aplicável, e também não se aplica o obstáculo do artigo 10 do CPC, uma vez que a questão foi suscitada e tratada pelo parecer ministerial quando se manifestou ontem durante o julgamento. Digo o seguinte: na redação anterior à Lei 14.230, para além dos tipos culposos, a jurisprudência que se formou na aplicação da LIA
de certo admitir a caracterização de atos de improbidade dolosos a partir da consideração do dolo, do chamado dolo genérico. Dolo genérico considerado como a simples ciência, consciência e vontade da prática do ato específico, sem consideração ou perquisições acerca de uma finalidade específica. E, nesse sentido, era a jurisprudência superior ao Tribunal de Justiça. E, nesse sentido, eu mesmo lancei vários julgamentos no meu juízo de origem, admitindo-se, principalmente em questões de prestações de conta, o dolo de natureza meramente genérico. Há, inclusive, a fixação desse entendimento no item 9 da edição 40 da jurisprudência em tese do STJ. Ocorre que, com a edição da Lei 14.230, houve uma completa mudança na regência da lei de improbidade, quanto à caracterização do dolo para fins de se verificar a existência de ato de improbidade. Veja-se, o dolo é parte integrante do próprio ato de improbidade, enquanto a sua caracterização não é uma qualidade. Não havendo dolo, não há ato de improbidade. O próprio Superior Tribunal de Justiça, depois dessas mudanças, a que vou fazer alusão já tomou decisões por sua primeira sessão, considerando que não se aplica mais o dolo genérico nas ações de improbidade. Eu trago a exemplo a decisão tomada no RESP 1930054, onde o tribunal deixou consignado: o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei 14.230, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, e aí passa a tratar do caso em concreto. O que ocorre? A Lei 10.243 acrescentou ao artigo 1º da LIA 3 parágrafos logo iniciais, parágrafo 1º, 2º e 3º, que tratam do assunto. Então, parágrafo 1º diz assim: consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis esparsas. Com isso, se afastou a possibilidade que se vinha reconhecendo e que havia previsão na lei, especialmente nos tipos do 10, de reconhecimento de improbidade com base em ações de modalidade culposa. Parágrafo 2º vem tratando: considera-se dolo, para fins dessa lei, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da lei, não bastando a voluntariedade do agente. Ou seja, afasta especificamente a questão do dolo genérico, especificando que, para a caracterização do ato de improbidade, é preciso a vontade dirigida a um fim específico. Ou seja, dolo específico. Não admite sequer o dolo fundado na teoria do consentimento, que seria o chamado dolo eventual. Não se trata aqui. Então, o STJ já vem aplicando, tanto que aplicou, e recursos extraordinários lançados em processo superior ao Tribunal de Justiça chegou ao Supremo Tribunal Federal, que, examinando a questão da aplicação retroativa ou não da Lei 10.243, fixou a tese no tema 1199, no seguinte sentido. Na verdade, fixou 4 teses. Tese 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10, 11 da LIA, a presença de elemento subjetivo, dolo. Então, com isso, ele considera constitucional a revogação dos tipos culposos, reconhecendo que a existência de ato de improbidade só se dá a partir do reconhecimento do dolo, e no caso aqui, dolo específico. 2. A norma benéfica da Lei 10.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal discutiu a discussão, se formos assistir à assentada, ela sempre tergiversa por vários assuntos, mas o único obstáculo à aplicação retroativa benigna da regência material da Lei 10.243 é a coisa julgada.
Então, havendo coisa julgada, não se aplica a lei. Bem a propósito, senhores, pelo menos aonde eu atuo, as 4 varas que tratam de improbidade, por exemplo, da Justiça Federal, estão fazendo um sem número de extinções de processos pelo reconhecimento da inexistência de área de probidade, a requerimento, com correção do próprio Ministério Público, pela ausência do dolo específico. Bom, você pode passar essa conclusão e passar essa regência por um valor e achar que isso não seria a melhor solução, mas é uma solução cogente prevista na lei. Não há como se fugir dessas colocações. E aí o Supremo ainda diz, a nova Lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidades administrativos culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, com que o Supremo quis dizer que o julgador poderá, naquele processo, reconhecer que há um ato doloso e prosseguir no processo, mas aplicando retroativamente. O parágrafo 4º do artigo 1º da LI, acrescentado pela 14.230, é claro em dizer que se aplica os princípios do direito administrativo sancionador, no caso. Um deles é essa retroação que o STJ já vinha admitindo de longas datas. Então, não me parece que haja qualquer dúvida ainda sobre a possibilidade de retroação. E para o caso dos autos, o que temos? Temos uma decisão administrativa. Não há exame passado em julgado sobre as questões tratadas nos autos, sobre o que foi objeto de exame na tomada de contas especiais. Então, é de se aplicar o novo figurino normativo da improbidade administrativa, sob pena de corrermos num paradoxo seguinte: vamos admitir a improbidade para fins eleitoral e não vamos admitir para outras consequências, inclusive da própria LIA, a da imposição das próprias sanções previstas na Lei de Probidade Administrativa. Dito isso, eu examino o caso em concreto. O que temos nos autos, nesse caso? Não houve dilação probatória, o processo foi trazido para julgamento conforme o estado do processo, e o que nós temos é o acórdão 194/19, zarado em prestação de contas especiais. Inclusive, eu digo que a citação dessa tomada de conta especial só aconteceu no ano de 2017, e nós estamos tratando de fatos de 2006 e 2009. Bom, eu penso alguns trechos desse acórdão. Do encaminhamento técnico que consta no acórdão, eu pensei o seguinte trecho: em que pese o MP junto ao TCU ter tecido considerações a respeito de deficiências encontradas nas notas fiscais emitidas, o mesmo concordou, a princípio, que o responsável teria comprovado a execução de despesas no montante de R$ 110.786,08. Porém, como destacado pela unidade técnica, tais valores não devem ser considerados para fins de redução do débito em face da não apresentação do relatório de atividades desenvolvidas, considerada como essencial a comprovação da execução do projeto. No parecer do Ministério Público junto ao TCU, a mesma questão. Em meu parecer, ponderei que, a despeito de algumas deficiências verificadas nos recibos e notas fiscais apresentados, esses documentos, no total de 110.780, poderiam, em princípio, ser acolhidos, por encontrarem correspondências nos extratos bancários ofertados e guardarem correlação com a natureza do projeto. No entanto, à semelhança da unidade técnica, entendi que esses valores não deveriam ser considerados para fins de redução do débito, visto que o responsável não apresentou o relatório das atividades desenvolvidas. Na proposta de deliberação, no mesmo sentido, eu seria repetitivo e dizendo as mesmas coisas. Apesar de apresentar os documentos das despesas, não é possível se verificar a sua regularidade, uma vez que não apresentado o relatório das atividades desenvolvidas. E a deliberação, também no mesmo sentido. Bom, a impugnação foi manejada com base no tipo do inciso 6º do artigo 11 da LIA, que trata sobre omissão de prestação de contas. Hoje em dia, há uma regência legal que acrescentou
elementos específicos para a caracterização da improbidade quando se tratar de omissão de contas. Diz assim, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, que era o tipo anterior, era onde se esgotava a regência anterior, desde que disponha das condições para isso, com vista a ocultar irregularidades. Bom, do acórdão, dos trechos lidos, da linha intelectiva formulada no julgamento na Corte de Contas, não consigo identificar esses elementos a demonstrar um ato doloso de omissão de prestação de conta nos termos previstos na atual LIA. Veja bem, nos termos anteriores, sim. Os julgamentos que foram citados aqui do TSE, eles foram tomados em relação à eleição de 2020 e não tem como pressuposto ainda a decisão do Supremo, que determina a retroação da Lei 10.243, e o novo figurino legal. Imagino, aliás, pode-se vaticinar que o TSE fatalmente terá que rever esse posicionamento, porque não será possível se manter caracterização de probidade com dolo genérico quando a lei determina no outro sentido. Então, senhora presidente, eu estou em dissonância ao parecer do Ministério Público, divergindo da relatora para considerar improcedente a impugnação e deferir o registro de candidatura. Obrigada, doutor Lino. Eu consulto ao juiz José Luiz de Almeida se mantém o voto ou se... Presidente, com essas considerações do doutor Lino, eu vou rever meu voto e vou acompanhar a divergência. Juiz Cristiano Simas. Ele é o relator? Não, desculpa. É Cristiano Simas. Juiz Cristiano Simas. Senhora presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar os eminentes pares, desejar uma boa tarde de trabalho a todos. Senhora presidente, eu confesso a Vossa Excelência que a proposta apresentada pelo eminente juiz Lino, ela representa uma guinada radical no entendimento que vem sendo adotado nesta corte a respeito da matéria. Eu vou pedir vista do processo e o trarei hoje é terça, na quinta-feira. Ok? Na próxima sessão, então, será... às 7 horas. Às 19 horas? De acordo com a tudo bem, resolução então. do TSE. Às 19 horas eu trarei. Mas, mas a gente foi adiado. Não, mas é regimental, né? Esse caso também é... Porque, na verdade, presidente, eu gostaria de refletir um pouco, porque os argumentos que foram trazidos à baila... Foi o Ministério... Vossa Excelência se opõe, se ele trouxer na... Não, por isso acho que esse caso merece atenção não, mesmo. Ele que impugnou, é por isso que eu estou... Sim. Como você falou que é norma regimental, e de fato então, se não houver nenhuma objeção por parte do impugnante, a gente concede. Na quinta-feira à tarde, ok? Quinta-feira. Muito obrigado. Então, doutor Lino, Vossa Excelência presta atenção que não há ação de improbidade ajuizada. Nós temos aqui uma tomada de contas especial, nós não temos a ação. E o inciso 6º da Lei de Improbidade, mesmo com a alteração, ele prevê configuração de improbidade no caso de omissão de contas. Porque, nesse caso, nós estaríamos aqui prestigiando e estimulando que não se prestasse contas é menos arriscado do que se prestar. Doutora Ana, é como eu coloquei no meu voto. Aí nós temos que a questão da crítica deve ser dirigida, no meu ponto de vista, ao legislador. Veja bem, eu tenho processos lá na Barão de Atu, em que há um volume de serviço gasto e dedicado a esse processo que simplesmente nós tivemos que extinguir porque houve uma alteração no tipo legal. Uhum. Então, assim, isso repercute, compreendo tudo isso que Vossa Excelência, na verdade, tudo isso que Vossa Excelência coloquei está colocado, né, no meu voto. A questão aqui a guinada, doutor Cristiano, é pela existência da nova regência legal. Sim. Né? Eu não estou partindo de fatos já existentes e alterando a jurisprudência do tribunal. Não. São fatos, figurino legislativo novo, diversos. Por isso, na minha Câmara, a gente já tem essa mesma posição.
com relação à questão do dolo, da O voto já retroatividade. está disponível, Tolino? Queria já até dar uma... Mas dando- vou colocar. Coloca no nosso... Nós, então, eu vou anunciar, Deve vou ter que dar anunciar julgamento suspenso em razão do pedido de vista do juiz Cristiano Simas, que trará na sessão de quinta-feira. Vamos anunciar o julgamento da impugnação, registro de candidatura, número 0600-971-79/2022. Procedência São Luís, relator José Luiz Oliveira de Almeida. Assunto principal, impugnação, registro de candidatura, candidato a deputado federal. Requerentes, Rômulo Augusto Trovão, Moreira Lima, União Brasil, Maranhão, estadual. União Brasil, Maranhão, estadual. Advogado Fábio Luiz Costa do Aileve, impugnante, Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Melo pela procedência da ação de impugnação e, em consequência, pelo indeferimento do registro de candidatura. Com a palavra, o senhor relator. Eu agradeço a Vossa Desembargador Excelência. Zé Luiz tem sustentação oral. Até sustentação, então eu vou fazer um brevíssimo relatório, tá, presidente? Houve um registro de candidatura, um pleito, um requerimento nesse sentido, formulado por Rômulo Augusto Trovão Moreira Lima para o cargo de deputado federal nas eleições de 2022. Esse registro de candidatura foi apresentado pelo Partido União Brasil. O pedido foi devidamente instruído, publicado o edital. O Ministério Público Eleitoral impugnou o requerimento consupedâneo na inelegibilidade. Consupedâneo na inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64/90, sob a alegação de que o candidato foi condenado por sentença transitada em julgado à suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa. Segundo o impugnante, no caso o Ministério Público, o candidato foi sentenciado pelo juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão em razão de irregularidades na realização de despesas com recursos do Sistema Único de Saúde, SUS, no exercício financeiro de 97/99, quando era prefeito do município de Coroatá, consistente na formalização de contratos de locação de veículos sem o prévio certame licitatório. Diz ainda o impugnante que para a configuração da aludida causa, para configuração da aludida causa de inelegibilidade, não há necessidade, aqui que é o nogórdio que nós vamos tentar desmanchar. O Ministério Público diz que para a configuração dessa inelegibilidade não há necessidade cumulativa dos requisitos atinentes à lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, sendo esta a interpretação que possui maior... Sendo esta a interpretação que possui maior conformidade com a exigência constitucional, é a Siri que está toda relacionada, Mário. Conformidade com a exigência constitucional de proteção à probidade administrativa e à moralidade para o exercício do mandato eletivo, consoante artigos 14, parágrafo 9 e 37 da Constituição. Com base nesses fundamentos, o Ministério Público requer a procedência da impugnação com o consequente indeferimento do pedido de registro da candidatura do senhor Rômulo Trovão. E aqui eu trato, então, agora no relatório da tramitação do feito, vou dispensar a leitura daquilo que entendo que é irrelevante. Por fim, sustenta que a defesa sustenta que é fundamental para o deslinde da controvérsia é que a sua condenação se deu tão somente com base no artigo 11, isto é, por violação aos princípios da administração pública, o que, ao ver da defesa, não atrairia a incidência da alegada inelegibilidade, conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral. Esse, presidente, um breve relatório. Obrigada, desembargador. Com a palavra, o Ministério Público Eleitoral. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais julgadores, aqueles que nos assistem pela internet, os que estão aqui presentes, os serventuários, doutor Herbert, o nobre advogado que já bem se situa ali na tribuna para sustentação. Presidente, o caso aqui é um caso também especial, guarda essa especial natureza como um caso que esse pleno já se debruçou no momento anterior, e gostaria de fazer algumas considerações breves para melhor orientar o julgamento e posicionar a respeito da sustentação que o Ministério Público Eleitoral tem feito nesse caso. Aqui, como já bem, de forma brilhante, já resumiu de forma sintética o desembargador, ilustre relator do caso, o desembargador José Luiz, de fato, trata-se de cidadão, o impugnado, o candidato, ou pretenso candidato, que foi condenado em ação de improbidade administrativa no juízo da Terceira Vara Federal aqui em São Luís, na seção judiciária de São Luís. Processo 2801-27/2010. A ação, essa condenação, bom que se diga, até por dever de honestidade intelectual, houve imputação no dispositivo com a aplicação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. E do que versou essa ação e do que versaram os fatos e as provas que lá estão coligidas e foram trazidas para cá para o exame, exame qualitativo por parte dessa Corte Eleitoral com relação aos fatos que foram trazidos e comprovados no auto da ação de improbidade. A ação versou sobre diversas irregularidades apuradas no que diz respeito a despesas com recursos do SUS, portanto, verbas federais, no exercício financeiro entre 97 e 99, e foram perpetradas enquanto o impugnado era, ao tempo, gestor municipal. E houve, inclusive, a configuração de irregularidades na formalização de 2 contratos de locação de veículos, que simplesmente não foram precedidos do devido certame licitatório. Não houve licitação. A decisão da Terceira Vara, ela transitou em julgado em 2017 e condenou o impugnado à suspensão dos direitos políticos por 3 anos. É bom que se diga que, após o cumprimento da pena, é que nós temos reconhecida jurisprudência que faz incidir os 8 anos de inelegibilidade decorrente dessa sanção aplicada em ação de improbidade. De fato, debruçando-se sobre os fatos, sobre a prova, o material fático probatório encontrado nos autos, é fundamental que façamos algumas balizas para a boa compreensão e aplicação do direito. Trouxe aqui, e aí hoje me socorro da doutrina do sempre lembrado José Jairo Gomes, para dizer o seguinte, que em que pese não ter havido demonstração de enriquecimento ilícito por parte do impugnado no processo, a partícula que consta na redação, vou fazer leitura da redação da linha L, que é a causa que foi trazida como mote para a impugnação ministerial. Os que forem condenados à suspensão por direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Não se ignora aqui que há jurisprudência em sentido diverso ao sustentado ao Ministério Público Eleitoral. Contudo, escorado na melhor doutrina e num levante, digamos, da boa jurisprudência, no que toca especialmente à teleologia da lei, é fundamental reprisar a lição do nobre doutrinador que diz que essa conjuntiva, e aí, entre aspas, a conjuntiva E, no texto da linha L1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, deve ser entendida como disjuntiva, isto é, como se fosse um ou. Assim exige uma interpretação sistemática comprometida com os valores presentes no sistema jurídico, notadamente a moralidade e a probidade administrativa. Mais abaixo, ele realmente cita que essa é uma interpretação que não tem sido acolhida como um todo pela jurisprudência,
e cita, inclusive, alguns excertos jurisprudenciais. Malgrado essa linha interpretativa, continua o doutrinador, diz ele que é preciso convir que em numerosas situações a lesão ao patrimônio público tem-se por inequívoca consequência o enriquecimento ilícito de alguém, sendo razoável presumir o enriquecimento. Disse tudo isso para dizer o seguinte, que a posição do Ministério Público Eleitoral é, primeiro, a de sustentar que o não faz nenhum sentido do ponto de vista da teleologia da norma. Exigir que haja uma condenação de ato de improbidade administrativa que, ao mesmo tempo, alcance o artigo 9º e 10º, redações antigas ou redações novas, não vai ao encontro do que quis o legislador, e penso que isso de forma muito patente e de forma muito flagrante. Naturalmente, nesse caso, pelas circunstâncias e os fatos que foram formalizados, inclusive pela conduta do impugnado, que enquanto foi prefeito do município de Coroatá, realizou conscientemente, melhor dizendo, deixou de realizar conscientemente a formalização de contratos que não tiveram um prévio certame licitatório, dá ensejo, sim, ao reconhecimento do chamado dano in re ipsa, um dano que é absolutamente presumível e com violação flagrante aos princípios do direito administrativo e da administração pública, que são aqueles esculpidos não no 10, mas no 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Mas, para além disso, ainda sustentarei aqui que, no caso, o enriquecimento ilícito pode não ter sido do próprio imputado, mas certamente a não obediência ao regramento constitucional e legal acerca das aquisições de bens e serviços públicos leva, naturalmente, a um enriquecimento ilícito de outrem. E, por essa razão, ainda que se aplicasse a partícula não como disjuntiva, como quer crer, e brilhantemente tenho certeza será demonstrado aqui pela defesa também, mas como conjuntiva, ainda assim seria possível alcançar essa redação, malgrado a sua interpretação, enfim, a descompasso de alguma jurisprudência. Essa inelegibilidade da linha L, ela decorre fundamentalmente de um princípio de construção da defesa da probidade e da moralidade na administração pública. Não à toa, essa pena é dita pela própria doutrina, reconhecida como pela própria doutrina como severíssima, justamente porque busca incidir e afastar do exercício do cargo público, do munus de se ocupar a posição que se deseja em função de desvios que foram cometidos no passado. Essa lesividade ao erário, ela parece patente, especialmente porque descumpre o preceito que constava no já revogado, artigo 25, inciso 2 da antiga Lei das Eleições, de forma que a conformidade com a jurisprudência no que tange ao enquadramento deste fato, reconhecido, incontroverso, transitado em julgado, gera, sim, dano ao erário e, sobretudo, violação aos princípios da administração pública. Forte nessas considerações, o Ministério Público Eleitoral requer a procedência da impugnação e, por consectário, o indeferimento do registro de candidatura. É a nossa manifestação, presidente. Obrigada, doutor Hilton. Concedo a palavra ao advogado que já se encontra na tribuna. Por favor, declinar o seu nome completo, o número da OAB e a parte a qual está a defender para fim de registro. 10 minutos. Para fim de registro, me chamo Fábio Luiz Costa do Alibe, advogado inscrito na OAB sob o número 9799. Sustentarei em favor do impugnado Rômulo Augusto Trovão Moreira Lima. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, desembargadora Ângela Salazar, excelentíssimo senhor desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, eminente corregedor desta corte, relator destes autos, eminentes juízes eleitorais, eminentes juízas eleitorais, membros desta egrégia corte, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Eleitoral aqui presente, meu muito boa tarde. Excelências, no imaginário popular, quando se fala em condenação por improbidade administrativa, se pensa logo em inelegibilidade como se toda e qualquer condenação por improbidade administrativa levasse tal ensejo.
Mas, por se tratar de uma norma de caráter restritivo de direito, a sua interpretação igualmente também precisa ser restritiva, nunca de forma ampla. E, para tanto, Excelência, eu gostaria de aproveitar a oportunidade nessa tribuna para apontar 4 situações que afastam a inexigibilidade suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral. E gostaria de apontar desde já, em seguida enfrentaremos cada um deles. O primeiro ponto aqui a se tratar será sobre a necessidade da presença cumulativa dos requisitos lesão horário e enriquecimento ilícito para se configurar a inexigibilidade da linha L. O segundo ponto será demonstrado em que não houve qualquer alegação de enriquecimento ilícito. Terceiro ponto, ficou expressamente afastado na sentença da Lavra do Dr. Clodomiro, da Terceira Vara Federal, a ocorrência de lesão horária. E o quarto ponto, porém não menos importante, a sentença da Lavra do excelentíssimo senhor juiz da Terceira Vara Federal afastou toda e qualquer hipótese do artigo 9, toda e qualquer hipótese do artigo 10 e o condenou impugnado exclusivamente com base no artigo 11. E sobre o primeiro aspecto, eu tive o grande privilégio, Excelência, de ler a obra doutrinária da jurista Camila Ramos, que tive realmente o grande privilégio na sua obra intitulada Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. E em sua obra, a respeito da linha L, membro dessa corte fez registro sobre a divergência doutrinária a respeito do tema, inclusive sobre a posição do doutrinador e professor José Jairo Gomes a respeito do assunto, conforme bem mencionado pela Procuradoria Regional Eleitoral. No entanto, a jurista foi categórica ao dizer que esse entendimento não impactou no Tribunal Superior Eleitoral. E, para tanto, nós gostaríamos de citar que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral para a eleição de 2016 foi no sentido pela necessidade da presença cumulativa de tais requisitos. Para as eleições de 2018, esse entendimento foi ratificado. Para as eleições de 2020, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se manteve inalterada. Ou seja, a consolidação, a segurança jurídica do caso, para esse entendimento, já é pacificada no Tribunal Superior Eleitoral. E, muito embora, no decorrer da contestação, já protocolado nos autos, tivemos a oportunidade de arrolar diversas jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do tema, eu gostaria de aproveitar esse momento na tribuna para citar uma recentíssima jurisprudência de maio de 2022, ou seja, poucos meses, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, nos autos recurso especial eleitoral de número 066-19-927, e peço aspas, Excelência. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, reafirmada para as eleições de 2020, para incidir a referir a causa de inelegibilidade, exige-se a presença cumulativa dos requisitos de lesão horário e enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro. Porém, por essas considerações, Excelência, não há como entender a partícula I como ou. Estamos falando de norma restritiva de direito. E, em favor da segurança jurídica, o Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o tema. Ainda que, por amor ao debate, fosse entendido de forma alternativa a presença de tais requisitos, ou seja, a presença do dano horário ou a presença do enriquecimento ilícito, no caso específico, demonstraremos que nenhum desses dois requisitos se encontram amparados nos autos. Sobre enriquecimento ilícito, é preciso dizer, a sua ausência é circunstância incontroversa. Eis que a Procuradoria Regional Eleitoral, até o presente momento, até esta tribuna, até o começo desse julgamento, simplesmente ignorou esse requisito.
E era bastante compreensível e justificável essa atitude da Procuradoria Regional Eleitoral. Eis que a inicial da ação civil por improbidade, promovida pelo Ministério Público Federal, também não citou nada sobre enriquecimento ilícito. E o que disse a sentença sobre isso? Nada. A sentença condenatória não falou absolutamente nada sobre enriquecimento ilícito, nenhuma hipótese do artigo 9º. Então, Excelência, essa peculiaridade, por si só, o afastamento de um desses requisitos, já seria suficiente para descaracterizar a inegibilidade da linha L. Mas o que salta os olhos agora é para a ausência do requisito do prejuízo erário. E digo isso porque a sentença da Lavra do Dr. Clodomir, ele fez questão, de forma expressa, destacar a ausência da prova do prejuízo. E peço venha, por gentileza, de citar 2 trechos da sentença. Peço aspas. Em verdade, não obstante a possibilidade de enquadramento do ato ímprobo a título de culpa, como dito nos casos elencados no artigo 10 da LIA, o autor ministerial não apontou o dano concreto ao erário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, peço aspas novamente. Quanto à aplicação da multa civil, ante a ausência de efetiva demonstração de prejuízo erário, entendo que deverá ser mais restritiva, correspondente a 3 vezes o valor da maior remuneração recebida durante o mandato do requerido. Então, o juízo condenatório da ação civil por improbidade foi categórico ao dizer que não há prova de dano ao erário. E, por fim, só para corroborar a ausência de dano ao erário, não há qualquer condenação nessa sentença a título de ressarcimento ou devolução ao erário. E, por fim, porém não menos importante, o juiz da 3ª Vara Federal, afastando toda e qualquer hipótese do artigo 9º, apontando que não há possibilidade de apontar qualquer hipótese do artigo 10 da LIA, procedeu com a condenação do órgão impugnado exclusivamente com base no artigo 11 da Lei 8.429/92. E isso, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quando a condenação acontece exclusivamente com base em princípios, afasta-se a inegibilidade da linha L. E peço venha para registrar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do assunto, através do recurso especial eleitoral de número 066-53993, de relatoria do ministro Mauro Campbell. Peço aspas. A decisão da Corte Regional está em conformidade com a jurisprudência deste tribunal, segundo o qual a condenação por ato de improbidade administrativa... Está acabando o seu tempo, doutor. Concluindo, Excelência, concluindo. Fundada apenas no artigo 11, não atrai inegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º da linha E da Lei Complementar 64/1990. Só para encerrar, a condenação da suspensão dos direitos políticos do impugnado foi apenas de 3 anos. Se fosse por ato de improbidade por lesão ao erário ou enriquecimento ilícito, seria no mínimo de 5. Essa é a prova categórica de que não houve lesão ao erário e que não houve enriquecimento ilícito. O fato da condenação de suspensão dos direitos políticos do impugnado ser de 3 anos, lá do artigo 12, encerra esse assunto. Então, Excelência, já em tempo de concluir, em razão do tempo, pugna-se pela improcedência da ação de impugnação ao registro de candidatura para que seja deferido o registro de candidatura do órgão impugnado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, doutor Fábio. Devolvo a palavra ao senhor relator. Pois não, presidente, agradeço a Vossa Excelência. Eu quero dizer, antes de apresentar o meu voto, que situações dessa envergadura, dessa natureza, elas causam uma certa inquietação na gente. Porque há claramente uma condenação por improbidade administrativa, o Ministério Público, visualizando essa situação,
pugna pelo reconhecimento da inelegibilidade e, muitas vezes, conquanto formulada a pretensão ministerial calcada em argumentos absolutamente judiciosos e respeitáveis, muitas vezes a decisão do julgador esbarra na construção jurisprudencial em torno do tema. O Ministério Público, portanto, no caso aqui específico, ele propõe o reconhecimento da inelegibilidade e o faz calcado no artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64. A questão que importa para o deslinde da controvérsia, ela está assentada em duas questões principais, sobre as quais nós teremos que deliberar. A primeira é se, em face de uma condenação por improbidade administrativa, em face de afronta aos princípios administrativos, se essa condenação pode levar à situação de inelegibilidade como pugnado pelo Ministério Público, ou se, ao reverso, ter-se-ia que adicionar a essa condenação a necessidade de que houvesse a cumulatividade no decisum que transitou em julgado, a cumulatividade de dois elementos fundamentais, quais sejam enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio. Portanto, eu já antecipo a Vossas Excelências que, no caso específico que nós estamos tratando, a condenação ela se deu exclusivamente em face da ofensa a princípios administrativos, sem mencionar em nenhum excerto da condenação, em nenhuma passagem da condenação transitada em julgado, sem fazer qualquer referência a enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Eu li com muita cautela, com muito cuidado e com muita prudência, em face até de conhecer a atuação já destacada do Dr. Hilton, a inicial. E, claro, é uma inicial irrefutável sob o ponto de vista da argumentação jurídica nela albergada. Mas a interpretação que o Dr. Hilton faz com muita propriedade, ela é uma interpretação que, infelizmente, conquanto seja uma interpretação que, a meu juízo, nos levaria a decidir de uma forma que atendesse muito mais à moralidade pública, infelizmente, as colocações albergadas na impugnação, elas não encontram ressonância na jurisprudência do próprio TSE. E digo isso destacando logo para a compreensão dos senhores, em face dessas duas vertentes de análise que eu me proponho a fazê-lo agora, já dizendo de antemão que a sentença transitada em julgado, a partir da qual o Ministério Público entende que estaria descortinando a causa de inelegibilidade, nessa decisão da Vara Federal, da Terceira Vara Federal, ela diz claramente aqui, num dos trechos que vou trazer a lume para a compreensão dos senhores. Diz, portanto, o requerido, ao frustrar a licitude do procedimento licitatório, e eu faço aqui um destaque para essa parte, atentou contra os princípios da administração pública. E mais adiante, no outro texto também que eu trago para destaco para a nossa reflexão. Tais condutas, prossegue o juiz de primeiro grau, na decisão que terminou transitando a julgado, diz, tais condutas atentatórias aos princípios da legalidade, imparcialidade, impessoalidade e moralidade são suficientes para configurar o ato de improbidade administrativa capitulado no artigo 11 da Lei 8.429. Em situações que tais, semelhantes a essa que nós estamos tratando, ou seja, quando, no caso, o impugnado é condenado em face da ofensa a princípios administrativos, os tribunais eleitorais, à frente o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm decidido com muita clareza e sem margem para qualquer tipo de interpretação diversa. Diz assim, uma das decisões do TSE que trago a lume para calçar os meus argumentos. Inelegibilidade do artigo 1º,
letra L da Lei Complementar 64, Corte Regional, não preenchidos os requisitos para configurar a inelegibilidade. E quais são os requisitos para configurar a inelegibilidade? Exatamente o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, que não se verificou no caso presente. Aí diz mais nessa jurisprudência que trago a colação. A decisão da Corte Regional, porque o juiz de base tinha decidido de uma forma, a Corte Regional revisou a decisão do juiz e o TSE manteve essa decisão, dizendo a decisão da Corte Regional está em conformidade com a jurisprudência deste tribunal, segundo a qual a condenação por ato de improbidade administrativa, que é o caso, fundada apenas no artigo 11, que é o caso, não atrai a inelegibilidade prevista no artigo 1º, letra L da Lei 64, da Lei Complementar 64. Mais adiante, outra jurisprudência. Desta feita, no agravo regimental, recurso especial, Petrolina, ministro Henrique Neves. Na linha da jurisprudência do tribunal, a condenação por prática de ato de improbidade, apenas com base na violação a princípio da administração pública, que é o caso, não enseja o reconhecimento da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, letra L da Lei Complementar 64. E assim, a jurisprudência consolidada, ela é toda nesse sentido. Eu estou dizendo assim, analisando o mesmo fato sobre outra perspectiva, a inelegibilidade também não se perfaz, no caso presente, estou pegando um trecho do meu voto agora, tendo em vista que, segundo o mais recente posicionamento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em reforço ao entendimento acima exposto, para incidência do artigo 1º, inciso 1, letra L da Lei Complementar 64, seria necessário a cumulatividade dos requisitos concernentes ao dano ao erário e ao enriquecimento ilícito, restando assim superado o posicionamento anterior da Corte e de parte da doutrina, no sentido da desnecessidade de tais requisitos. E eu lembro que Jairo Gomes, citado pelo eminente procurador, efetivamente entende que não há necessidade da cumulatividade desses dois requisitos, entendendo, inclusive, que essa conjunção "e" que aparece no texto seria, na verdade, uma conjunção alternativa. Bastava que houvesse uma ou outra situação. Quando eu faço essa conclusão, eu trago mais uma jurisprudência que diz: para a configuração da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, letra L, é indispensável a presença cumulativa dos requisitos lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Essa decisão é do ministro Alexandre de Moraes, agora de 22 de março de 21. E assim sigo com a menção à jurisprudência que se alinha a essa minha compreensão de que, no caso presente, tendo sido o impugnado condenado em face de ofensa a princípios administrativos e não em face de enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, que, neste caso, não é o caso de inelegibilidade. Por esse motivo, que eu estou entendendo, o voto é muito longo, tentei fazer uma síntese. Eu estou entendendo, estou votando pela improcedência da impugnação e deferindo, de consequência, o registro de candidatura, mas antecipo dizendo que verifico no DRAP que o candidato preenche as condições de elegibilidade e de registrabilidade, sendo que a documentação e os dados informados para constarem na urna eletrônica encontram-se em consonância com o artigo 11, parágrafo 1º, inciso 1 a 8 da Lei 9.504/97 e os artigos 24 a 28 da Resolução TSE 23.609/2019, conforme informação que foi prestada pela Secretaria Judiciária.
E é nesse sentido que estou votando, discrepando da linha de compreensão do Ministério Público, porque, repito, e não obstante exista farta doutrina no sentido de que esses requisitos não haveria necessidade da acumulação dos dois requisitos, a jurisprudência sedimentada, sobretudo no Tribunal Superior Eleitoral, é pela exigência cumulativa dos requisitos. E, nesse sentido, alinhado a essa linha jurisprudencial, é que estou votando pela improcedência da impugnação. É como voto. Obrigada. Como vota, colhendo os votos, como vota o juiz Lino Souza II? Senhor presidente, acho que nada a acrescentar. E veja, do texto da sentença citada, até a discussão sobre a cumulatividade ou não dos requisitos me parece despicienda, porque a condenação não reconhece nenhum dos requisitos. Não então, reconhece. É como vota o juiz André Bogé. Cristiano Simas, aliás. Desculpa. Com o relator, senhora presidente. O juiz André Bogé. Senhora presidente, eu queria homenagear aqui o doutor Hilton e o doutor Fábio, porque, de fato, eu não poderia passar em branco, porque, de fato, são teses muito bem colocadas, muito bem dispostas, e aqui, enquanto julgador, tem que fazer uma opção. E, de fato, por tudo que o nosso corregedor relator já expôs, muito bem exposto, eu não vou acrescentar praticamente nada, eu apenas vou pronunciar que eu acompanho integralmente. É o voto, presidente. Obrigada, doutora André. Como vota a juíza Ana Graziela? Senhora presidente, parabenizando o ilustre advogado aqui na tribuna, foi muito preciso, e eu também não tenho nenhuma dúvida em acompanhar as inteiras do voto do relator. A juíza Camila Ramos, como vota? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho as inteiras. E proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta corte julgou improcedente a impugnação para deferir o registro de candidatura do requerente Rômulo Augusto Trovão Moreira Lima, nos termos do voto do relator e em discordância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Vamos ao quarto. Anuncio o julgamento da impugnação ao registro de candidatura 0600-527-46-2022, procedência São Luís, relator Cristiano Simas de Souza. Assunto principal, impugnação ao registro de candidatura, candidato a deputado estadual, requerentes Inaldo Serra Gomes e Partido Republicano da Ordem Social, PROS. Impugnante, Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Melo pela procedência da impugnação formulada nos autos e pelo reconhecimento do não cumprimento pelo candidato dos requisitos de registrabilidade, tendo por consequência o indeferimento do pedido de registro de candidatura objeto deste processo. Com a palavra, o senhor relator. Senhora presidente, adoto como relatório o vosso apregoamento. Deferido, Ministério Público. São os filhos. Mantenho o parecer, presidente. Devolvo a palavra ao senhor relator. Trata-se de requerimento formulado pelo diretor regional do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, o seu representante, devidamente autorizado, em que pleiteia o registro de candidatura em favor de Inaldo Serra Gomes para concorrer ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. No caso em tela, o Ministério Público apresentou impugnação ao presente pedido de registro de candidatura em razão de o pretenso candidato não ostentar a condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral, porquanto teve suas contas de campanha referente ao pleito de 2018, ocasião em que concorreu ao cargo de deputado estadual, julgadas como não prestadas em decisão tomada nos autos do processo número 060150647/2018, tendo tal decisão transitado em julgado em 28 de janeiro de 2020, conforme se constata em documento juntado aos autos. Em sua contestação, impugnado informa que ajuizou requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais, para fim de regularizar sua situação de omisso. Ainda em sua contestação, o candidato ressalta que, embora suas contas tenham sido julgadas como não prestadas, não houve a perda do seu direito de obter certidão de quitação eleitoral durante a legislatura referente ao pleito qual concorreu. Isso porque, segundo o impugnado, o dispositivo da decisão prolatada nos autos do processo, que julgou suas contas como não prestadas, teria afastado as implicações previstas no artigo 83 da Resolução TSE
23.553/2017. E aqui, senhora presidente, eu transcrevo tais disposições que não vou lê-las para não cansá-los. Em exame aos autos, entendo que o argumento trazido pelo impugnado não prospera porquanto se baseia numa interpretação equivocada a respeito do dispositivo da decisão que julgou suas contas como não prestadas. É que o entendimento correto que deve ser dado ao dispositivo, à luz do que dispõe a súmula 42 do TSE, é que o afastamento das implicações a qual se refere a parte dispositiva da decisão diz respeito à possibilidade do impugnado poder obter a certidão de quitação após o fim da legislatura do pleito em que concorreu, e não durante a legislatura. Resta claro que o afastamento das implicações previstas no artigo 83 da Resolução TSE 23.553, a qual a decisão de julgamento de contas não prestadas se referiu, não diz respeito à hipótese do candidato poder obter a certidão de quitação durante o período correspondente à legislatura que concorreu, mas sim, e tão somente, a hipótese da não permanência do impedimento do candidato de obter a aludida certidão para além do fim da legislatura, considerando a entrega intempestiva de suas contas. Ademais, não se pode olvidar que, embora o impugnado tenha tido deferido em seu favor requerimento de regularização da omissão, seu efeito não teria o condão de lhe restituir o jus honorum, portanto, permanece o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral na legislatura a qual concorreu, de modo que a referida certidão somente ficará disponível ao candidato a partir de 2023, nos termos da súmula 42 do TSE. E essa súmula eu transcrevo aqui no voto. Desse modo, diante da condição de elegibilidade, diante da ausência de condição de elegibilidade do impugnado, decorrente da ausência de quitação eleitoral, a ação de impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral deve ser julgada procedente para indeferir o pedido de registro de candidatura. Quanto às certidões, às quais o requerente carreou aos autos, com finalidade de suprir o requisito obrigatório do inciso 3º, artigo 27 da Resolução TSE 23.609, observa-se que a certidão estadual de primeiro grau está positivada, situação que exige seja apresentada a correspondente certidão de objeto e pé. Ocorre que o requerente juntou certidão de objeto e pé com data de emissão em 7/3/2019. Assim, tal documento não supre a exigência do parágrafo 7º do supramencionado dispositivo, o qual exige que o referido documento seja atual. Ressalte-se que a apresentação de certidão de objeto e pé, quando for o caso, é medida obrigatória nos pedidos de registro de candidatura, porquanto, a partir dela, é possível se verificar se o requerente, pretenso candidato, incide em causa de inelegibilidade. Diante do exposto, em razão da ausência de quitação eleitoral do requerente, voto pela procedência da ação de impugnação de registro de candidatura, ajuizada pelo Ministério Público, e em decorrência disso, bem como em razão de o requerente não ter atendido ao requisito disposto no artigo 27 da Resolução TSE 23.609, voto pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura de Francisco da... Só um minuto, presidente, eu acho que houve aqui um pequeno equívoco. Dinaldo Serra Gomes, ao cargo de deputado estadual das eleições de 2022. É o voto, senhor presidente. Obrigada, doutor Cristiano. Como voto o juiz José Luiz de Almeida? Com o relator, presidente. Como vota o juiz Lino Souza II? Relator. O juiz André Borgeia? Com o relator. A juíza Ana Graziela? Também com o relator. A juíza Camila Ramos, como vota? Relator, presidente. Eu também acompanho, proclamando o resultado. Por unanimidade de voto, esta corte julgou improcedente, procedente a impugnação para indeferir o registro de candidatura de Dinaldo Serra Gomes, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Vamos para o 5º processo. Anuncio o julgamento do registro de candidatura número 0600-978-71-2022, procedência São Luís, relator Cristiano Simas de Souza. Assunto principal, registro de candidatura RRCI, candidato a deputado federal, requerente João Wilson Costa Sampaio, advogado Washington Luiz Dias Nogueira, parecer do Ministério Público emitido pelo procurador Marcelo Santos Correia, pelo indeferimento do registro. Com a palavra, o senhor relator. Adoto como relator vosso apregoamento.
Deferido, Ministério Público mantém parecer. presidente. Com a palavra, senhor relator. Trata-se de requerimento de registro de candidatura individual formulado por João Wilson Costa Sampaio para concorrer ao cargo de deputado federal pelo Partido Republicano na eleição de 2022. A resolução TSE 23.609, em seu artigo 27, enumera o rol de documentos que devem ser obrigatoriamente apresentados pelo postulante ao cargo eletivo. Na espécie, a Secretaria Judicial constatou irregularidades referentes à ausência de prova de filiação partidária, certidões criminais da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, bem como irregularidade relativa ao nome do candidato na ata da convenção partidária. Mesmo intimado para suprir a ausência dos documentos, o candidato quedou-se omisso. Diante do exposto em consonância com o Ministério Público Eleitoral, voto pelo indeferimento do requerimento de registro de candidatura individual de João Wilson Costa Sampaio ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. É o voto, senhora presidente. Obrigada. Consulta aos eminentes pares, se há alguma divergência nesse sentido. E não havendo, proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura de João Wilson Costa Sampaio, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer do Ministério Público. Sexto, registro de candidatura número 060, 13, 15, 60, 2022, procedência São Luís, relator Cristiano Simas de Souza. Assunto principal, registro de candidatura RRCI, candidato a deputado estadual, por requerentes Antônio Joaquim Soares Júnior, Diretório Regional do Partido AG, antigo PTC, antigo Trabalhista Cristão, parecer do Ministério Público, emitido pelo procurador Marcelo Santos Corrêa, pelo indeferimento do registro. Com a palavra. Senhor presidente, adoto como relatório o vosso apregoamento. Deferido, Ministério Público mantém parecer. Pelo indeferimento esse, né? É pelo indeferimento. Mantido parecer. Pelo deferimento, aliás. Eu estava achando que eu estava confundindo os processos. É. Presidente, nesse caso, é o 1315, não é isso? 1315. Pude verificar aqui numa análise antes da sessão que, de fato, a documentação trazida pelo candidato, ela não atende especialmente a resolução, que diz que, quando a certidão é positiva, certidão para fins eleitorais, deve haver, sim, a juntada de objeto e pé de todos os processos relacionados nela. Não houve no caso aqui, e por isso o Ministério Público Eleitoral modifica o parecer em banca para indicar o indeferimento do registro. Obrigada. Com a palavra, senhor relator. Senhor presidente, trata-se de requerimento formulado pelo Diretório Regional do Partido AGI, por seu representante legal, em que pleiteia o registro de candidatura em favor de Antônio Joaquim Soares Júnior para concorrer ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Apontada pela Secretaria Judiciária a ausência de certidão de objeto e pé da Vara Única de Passagem Franca, considerando o resultado da consulta da certidão estadual de primeiro grau, o candidato foi intimado para sanear a referida irregularidade. Juntada pelo candidato de certidão de antecedentes para fins exclusivamente eleitorais, elencando 4 processos em seu desfavor. Como sabemos, a Lei 9.504 estabelece que o pedido de registro de candidatura deve obrigatoriamente vir instruído, dentre outros documentos, com as certidões criminais fornecidas pelo órgão de distribuição da Justiça Eleitoral. Do mesmo modo, o artigo 27 da Resolução 23.609 prevê a necessidade de apresentação de certidões de objeto e pé atualizadas de cada processo, indicado nas certidões ou de execuções criminais, quando for o caso. Na espécie, considerando o resultado da consulta de certidão estadual de primeiro grau, o candidato Antônio Joaquim Soares Júnior apresentou certidão de antecedentes para fins eleitorais, que não supre a exigência normativa do artigo 27 da supracitada resolução. Ressalte-se que a apresentação de certidão de objeto e pé, quando for o caso, é medida obrigatória nos pedidos de registro de candidatura, porquanto, a partir dela, é possível se verificar se o requerente, pretenso candidato, incide na causa de inegibilidade. De modo que a ausência de certidão de objeto e pé, correspondente à certidão de primeiro grau positivada, é motivo que seja o indeferimento do registro de candidatura. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura de Antônio Joaquim Soares Reis ao cargo de deputado estadual pelo Partido AGI nas eleições de 2022. É o voto, senhora presidente. Obrigada. Eu consulto aos eminentes pares se há alguma divergência nesse sentido, e não havendo, proclamo o resultado por unanimidade de votos. Esta Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura de Antônio Joaquim Soares Júnior, de acordo com nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer do Ministério Público, modificado em banca. O sétimo, anuncio o julgamento da impugnação ao registro de candidatura número 0600-83837-2022, procedência São Luís,
Relatora Camila Rose Everton Ferro Ramos. Assunto principal, impugnação ao registro de candidatura. Candidato a deputado federal. Requerentes Humberto Carlos Vale Feitosa, Progressistas, PP, Diretório Estadual do Maranhão. Advogados Américo Botelho Lobato Neto e Felipe Mendes de Souza. Impugnante, Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Araújo Melo pelo deferimento do registro. Com a palavra, a senhora relatora. Eu anoto como relatório o vosso apregoamento, presidente. Deferido. Ministério Público. Mantém o parecer pelo deferimento. Mantido o parecer, devolvo a relatora. Compulsão dos autos, presidente, extrai-se que inicialmente não foram cumpridos todos os requisitos legais, pois o requerente não havia comprovado parcelamento de multa eleitoral, tampouco sua desincompatibilização de cargos políticos que ocupa, não estando, pois, o pedido acompanhado das informações e documentos necessários ao registro de candidatura exigidos pelo artigo 11 da Lei das Eleições, combinado com o artigo 24 e 28 da Resolução 23.609 do TSE. Por conta dessas irregularidades, a Procuradoria Regional Eleitoral impugnou o pedido do registro de candidatura do postulante. Ocorre que, em sua defesa, o requerente apresentou todas as informações e documentos exigidos pelo impugnante, a saber, a comprovação do parcelamento da alegada multa eleitoral e a comprovação da desincompatibilização dos cargos públicos ocupados pelo requerente. Diante da documentação apresentada, a Procuradoria Regional Eleitoral considerou saneadas todas as irregularidades e opinou pelo deferimento do pedido do registro de candidatura. Assim, preenchidas as condições de elegibilidade, disposto, com consonância com o parecer ministerial, defiro o requerimento do registro de candidatura de Humberto Carlos Vale Feitosa para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022. Como voto? Tem alguma divergência nesse sentido? E não havendo, proclamo o resultado. Por unanimidade de votos, esta Corte julgou improcedente a impugnação para deferir o registro de candidatura de Sérgio Barbosa Frota nos termos do voto do relator. A Humberto Carlos Feitosa. Houve um equívoco aqui, estou confundindo com o Itá. Humberto Carlos Vale Feitosa, nos termos do voto da relatora e em conformidade com o parecer do Ministério Público. O 8º foi adiado, portanto, encerrado o julgamento da lista de processos. Vamos passar para o julgamento dos processos pautados. Nós temos um pedido de preferência sem sustentação, o 5º da pauta. Foi adiado para qual sessão o último da extra pauta? Para a próxima? À noite. À noite. O 5º, em razão do pedido de preferência do advogado, que não irá fazer sustentação. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral número 0600-426-65-2020, procedência Maranhãozinho, 101ª Zona Eleitoral de Governador Nunes Freire. Assunto: recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador pelo PL, Partido Liberal, eleições de 2020. Recorrente Francisco Rogério da Silva Soares, advogado doutor Carlos Sérgio de Carvalho Barros. Relatora juíza Camila Rose Everton Ferro Ramos. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Melo pelo não provimento do recurso. A decisão de primeiro grau julgou desaprovadas as contas do recorrente, com fulcro no artigo 30, inciso 3 da Lei 9504/97, combinado com o artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23.607 de 2019, determinando o recolhimento do montante de R$ 2.669,23 ao Tesouro Nacional. Com a palavra, a senhora relatora. Eu adoto como relatora o vosso apregoamento, presidente. Deferido, Ministério Público, mantém parecer? Neste e nos demais, presidente. Tá, obrigada. Devolvo a palavra à senhora relatora. É um caso singelo de prestação de contas, onde a matéria já foi amplamente debatida pela Corte, razão pela qual farei o julgamento por elemento, presidente. Eleições de 2020, recurso eleitoral, vereador, gastos acima do limite legal, remoção de lançamentos, irregularidades graves, valores significativos, proporcionalidade e razoabilidade, inaplicabilidade, contas desaprovadas, desprovimento do recurso. O candidato registrou na prestação de contas inicial o recebimento de doação de veículo, o que resta evidenciado pela emissão do recibo eleitoral de número 01E, bem como o termo de cessão do veículo, o que denota a arrecadação do recurso estimado em dinheiro nos termos da legislação em regência. Assim, não há razão para a exclusão da doação do recurso estimado recebido,
mesmo tendo sido feita a exclusão do recibo número 01E na prestação de contas retificadora. Recurso que regularmente afastaria as irregularidades apontadas no relatório técnico conclusivo. A prestação de contas retificadora não sanou as irregularidades, nem demonstrou a transparência e a rigidez necessárias para a aprovação das contas de campanha do recorrente. Tornam-se inaplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a irregularidade, R$ 2.669,22, corresponde a 52,13% do volume dos recursos arrecadados na campanha, que foi R$ 5.120, valor significativo que não pode ser desconsiderado. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial, presidente. Obrigada, doutora Camila. Vou colher os votos. Como vota o juiz José Luiz de Almeida? Com a relatora, presidente. Juiz Lino Souza, segundo. Juiz Cristiano Simas. Com a relatora, senhor. Juiz André Bogé. Com a relatora. Juiz Ana Com a Graziela. relatora. Eu também acompanho a relatora, proclamando o resultado. Por unanimidade de votos, foi negado provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Vamos ao primeiro. Anuncio o julgamento de recurso eleitoral número 060.0058.94/2020, procedência Tufilândia, 77ª Zona Eleitoral de Santa Inês, assunto recurso eleitoral, prestação de contas de partido político relativas ao exercício financeiro de 2020, recorrente Diretório Municipal do Partido Progressistas, Máximo Gama Câmara e Wellington Lopes Nepomuceno, advogado doutor Américo Botelho Lobato Neto, relator juiz José Luiz Oliveira de Almeida, parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Mello pelo não provimento do recurso. A decisão de primeiro grau julgou como não prestada as contas do Partido Progressistas do município de Tufilândia, com fulcro no artigo 45.4, a linha B da resolução TSF 3.604/2019, em face do não suprimento da constituição de advogado para representação processual. Com a palavra, o senhor relator. Presidente, eu posso adiar esse processo para o dia 9, presidente? Pode. Eu vou adiar para o dia 9, porque eu estou viajando, e Certo. aí estou sem condição de apresentar agora, dia 9 eu farei com calma, tá bom? Ah, tá ótimo. Então, esse processo que foi anunciado fica adiado para a sessão do dia 9, a pedido do próprio relator, juiz José Luiz Oliveira de Almeida. Vamos para o segundo. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral 060.0284.89/2020, procedência Arari, 27ª Zona Eleitoral, assunto recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos, eleição de 2020, recorrente Marcelo Souza Santana, advogados doutores Rodrigo Reis Costa e outros, juiz Cristiano Simas de Souza, que é o relator. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Juraci Guimarães Júnior, pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso para que seja integralmente mantida a sentença recorrida. A decisão de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo recorrente nos termos do artigo 104, inciso 3 da resolução TSE 23.607/2019, determinando o recolhimento para o Tesouro Nacional dos seguintes valores. Primeiro, R$ 1.665 referente aos recursos estimáveis com publicidade por materiais impressos e regularmente arrecadados. Segundo, valor de R$ 450 referente à nota fiscal eletrônica emitida na prestação de contas. Com a palavra, o juiz Cristiano Simas. Senhor presidente, adoto como relatório vossa apregoamento. Deferido, o Ministério Público mantém parecer, devolvo a palavra a vossa excelência. Senhor presidente, a matéria tratada nesses autos, a matéria já de conhecimento desse plenário, eu pediria a venha para julgar pela ementa. Recurso eleitoral, eleições de 2020, prestação de contas, desaprovação, nota fiscal detectadas mediante procedimento de circularização, gasto não declarado, omissão de despesa, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro através de doação, não comprovação de que os materiais de propaganda constituem produto do próprio serviço ou atividade econômica dos doadores, origem não identificada, recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, inviabilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conhecimento e desprovimento do recurso. Através de procedimento de circularização, detectou-se nota fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha no valor de R$ 450, gasto não declarado na prestação de contas e chamada a regularizar a situação, o recorrente se limitou em alegar equívoco na emissão do documento fiscal, afirmando ter solicitado o cancelamento da nota, sem, contudo, demonstrar ter realizado tal providência.
Se há nota fiscal regularmente emitida em nome do candidato, fica comprovada a existência do gasto realizado, e se tal gasto não foi declarado na sua prestação de contas, resta configurada a omissão de despesa, irregularidade com aptidão para ensejar a desaprovação das contas, porquanto macula o aspecto de fidedignidade das informações declaradas na prestação de contas. O candidato omitiu despesa revelada pelo achado de nota fiscal emitida em nome de sua campanha eleitoral e, no exame dos autos, não se observou nenhum dado que pudesse esclarecer qual a origem do recurso financeiro utilizado para o pagamento da referida despesa. Por essa razão, é de se concluir que o caso trata de utilização de recurso de origem não identificada, devendo assim a quantia correspondente à regularidade, R$ 450, ser recolhida aos cofres públicos, no termo do que dispõe a Resolução TSE 23.607. Nos termos do artigo 25 da Resolução TSE 23.607, os bens e ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de sua atividade econômica e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. Na espécie, a campanha do candidato recebeu doações estimáveis no valor total de R$ 1.665, consistente na doação de material de propaganda impresso, sem, contudo, ter sido comprovado que os serviços de confecção do material recebido tenha sido fruto do próprio serviço ou atividade econômica das pessoas apontadas como doadoras. Em razão da incerteza sobre a origem dos recursos doados, se partiu de fonte ilícita, por exemplo, vez que não há nos autos nenhuma comprovação sobre quem de fato ofertou serviços estimáveis ao candidato, esta caracterizada a ocorrência de recebimento de recursos de origem não identificada, o qual, ainda que se trate de recursos estimáveis, o valor correspondente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Não cabe aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a soma dos valores envolvidos perfaz o montante de R$ 2.115, quantia esta que corresponde a 52,68% do total dos recursos arrecadados. Conhecimento e desprovimento do recurso. É o voto, senhora presidente. Obrigada. Há alguma divergência nesse sentido? E não havendo, proclamo o resultado por unanimidade de voto. Foi negado provimento ao presente recurso nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Terceiro, anuncio o julgamento dos embargos no recurso eleitoral número 060-0588-18-2020, procedência Bacabeira, 18ª Zona Eleitoral de Rosário, assunto recurso eleitoral, embargos em face do acórdão de ID, número 1789-1760, em prestação de contas de candidato ao cargo de vereador pelo PSL, Partido Social Liberal, eleições de 2020. Embargante Lucas de Jesus Gomes Lindoso, advogados doutores Marcelo Anderson de Souza Barros e outros, relator juiz Cristiano Simas de Souza. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Melo pela rejeição dos embargos. Esta Corte, em 9 de junho de 2022, por unanimidade, negou o provimento ao recurso para manter a sentença recorrida, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo embargante. Com a palavra. Adoto como relator a vossa pergunta, senhor presidente. Ministério Público confirma com a palavra, Vossa Excelência, novamente. Bom, de início, eu não conheço dos documentos apresentados em sede de embargo de declaração, conforme entendimento já sufragado neste plenário. Quanto ao mérito, trata-se de impetração que visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada por esta Corte, motivo pelo qual, nos termos do parecer ministerial, estou votando pela rejeição dos embargos. É como voto, senhor presidente. Obrigada. Alguma divergência? E não havendo, proclamo o resultado, embargos rejeitados por esta Corte por unanimidade, nos termos do voto do relator, em conformidade com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Anuncio o julgamento do recurso eleitoral número 060-0834-56-2020, procedência Caxias, 4ª Zona Eleitoral, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador pelo PT, Partido dos Trabalhadores, eleições 2020, recorrente Carmosa Rodrigues Costa Silva, advogada doutora Tiara Carvalho da Silva, relator juiz André Bogé Pereira Santos. Parecer do Ministério Público Eleitoral emitido pelo procurador Hilton Araújo de Melo pelo provimento do recurso. A decisão de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela recorrente com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei 9504/97, combinado com o artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE 23.607 de 2019, determinando a devolução de R$ 1.240. Com a palavra, senhor relator. Senhora presidente, que o relatório seja visto como pregão. Deferido, o Ministério Público manter parecer, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Senhora presidente, nobres pares, o recurso deve ser conhecido porque atende os requisitos normativos. É uma questão antecedente, são documentos trazidos com as razões recursais. Essa corte já vem se posicionando que não havendo prova ou demonstrativo de excepcionalidade, então, por isso, não admito essa documentação. No que diz respeito à questão central, a própria candidata realizou doações financeiras para sua campanha no valor de R$ 1.240, mas não declarou patrimônio por ocasião do registro de candidatura. No entanto, o fato de não ter declarado patrimônio não conduz, por si só, à conclusão de que a prestadora não possua renda, sobretudo quando o recurso empregado é de pequena monta e está dentro do valor limite de isenção do imposto de renda fixado no ano calendário anterior ao do pleito, além de não ter ultrapassado o limite de gastos com o autofinanciamento de campanha. No caso, quando intimada para se manifestar sobre a irregularidade em questão, a requerente juntou aos autos recibo de pagamento de salário da Prefeitura Municipal do município de Caxias, comprovando sua capacidade financeira. Trago aqui excerto do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrenta a matéria e, na ocasião, se pronunciou que o uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo suficiente por si só para desaprovar as contas quanto compatível com a realidade financeira do candidato, que é bem o caso dos autos. Assim concluo, na linha da manifestação do Ministério Público, que a irregularidade ela não é suficiente para o resultado antes verificado. Assim, voto pelo conhecimento do recurso e provimento do mesmo para reformar a sentença e aprovar a prestação de contas, de acordo com o parecer do Ministério Público, presidente. É o voto. Alguma divergência nesse sentido? Em não havendo, proclamo o resultado. Por unanimidade de votos, foi dado provimento ao presente recurso nos termos do voto do relator e em conformidade com o parecer do Ministério Público Eleitoral. O quinto já foi. Então, esgotamos a nossa pauta. Apenas vou, antes de declarar encerrada, como é do conhecimento dos senhores, né, a sessão do dia 7 de setembro já foi transferida para o dia 14, né, para as 15 horas, é virtual, e a sessão do dia 10 foi transferida para o dia 29 de setembro, às 15 horas, também virtual. Vai ser uma quinta-feira, esse dia 29. E também eu quero convidar os senhores para um lanche às 18 horas, em razão, viu, doutor Cristiano? Em razão da sessão da noite, né? O lanche está previsto para as 18 horas, lá na sala de reunião da presidência, aquela sala ao lado do nosso gabinete. Todos estão convidados. E não anda mais havendo, aguardo a presença dos senhores e das senhoras para o lanche e também para a nossa sessão. Até mais tarde, às 19 horas a sessão.